Pauta em Debate. Oferecimento Village de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Eu sou Luiz César Lázari e estamos começando o Pauta em Debate. No Pauta em Debate desta noite vamos falar de saúde, vamos falar de como cuidar da saúde, vamos falar de medicina. Você sabia, meu amigo, você sabia, minha amiga, que existe um ramo da medicina hoje que já começa a se preocupar de como você vai aplicar as terapias quando é feito um diagnóstico? Ou seja, já imaginou quando você, na verdade, recebe uma revista na sua casa ou assiste uma matéria na televisão que diz o que é importante você comer, o que você não pode comer, se o café faz bem para você, se o ovo faz mal ou vice-versa. E um dia a matéria diz que o ovo faz mal e no outro dia a revista diz que o ovo faz bem. E a medicina começa a se preocupar também com tudo isso. Mais do que isso, como isso pode implicar na sua qualidade de vida, como você pode viver bem levando a medicina não só como terapia quando você precisa, mas também como uma aliada do bom envelhecimento, da boa vida. Para falar um pouquinho sobre isso, sobre a chamada Slow Medicine, está aqui conosco o Dr. Rodrigo Pereira. Dr. Rodrigo, seja bem-vindo. Ótima noite para o senhor. Boa noite, Luiz César. É um prazer estar aqui com vocês nessa conversa. Prazer é todo nosso. Com você e com toda essa audiência tua. Slow Medicine, é esse o termo? Isso. Slow Medicine é um termo que ultimamente tem, principalmente o slow, né, tem estado bastante em voga em muitas áreas humanas, né? No Brasil a gente tem traduzido Slow Medicine como uma medicina sem pressa. É um movimento que começou por volta de 86, mais ou menos na Itália, com a Slow Food, que foi uma maneira com que as pessoas começaram a tratar diferente a comida, a gente ter o prazer da comida, da bebida, né? Aliás, em contraponto ao fast food, né? Sim. Ou seja, eu como de qualquer jeito, correndo em qualquer lugar, e aí o pessoal falou, não, pera lá, comer não pode ser assim, vamos comer devagar, vamos tentar, né, fazer... O parâmetro é o mesmo na medicina? É o mesmo, semelhante. Inclusive a origem é na Itália, de ambos os movimentos, né? Ambos os movimentos. Então, o que a gente percebeu? A sociedade tem ficado muito rápida, muito tecnológica, algumas vezes muito artificial, muito fria, né? Então, a gente tem sentido uma necessidade de voltar um pouquinho nesse ponto. Tratar pessoas ao invés de tratar exames, ao invés de tratar doenças. Então, esse é o princípio mais importante da Slow Medicine. A gente pisar um pouquinho no freio. Ver até onde está indo essa tecnologia, o que é realmente benéfico para o nosso paciente, para quem vem consultar com a gente, e o que é aquilo que a gente ainda não está tão certo de ser tão benéfico. Então, essa é a função hoje, que eu creio, do médico. Ele digeria toda essa informação tecnológica. A gente estava conversando antes aqui do programa, né? Você tinha dito, a gente recebe muita informação, e o leigo também recebe. Hoje a gente tem o Dr. Google, né? Sim. Mas eu creio que o médico é o profissional adequado para digerir essa informação e adaptá-la para cada paciente. Mas isso também é uma situação que varia de médico, de profissional a profissional. Até porque há também a situação dos médicos que são muito requisitados, seja na área pública, né, no serviço público de saúde, seja na área privada, e que acabam também tendo uma agenda muito carregada. Ou seja, tem que haver um convencimento primeiro do profissional. Também. Então esse é um movimento que tem, recentemente, há poucos anos, Marco Bobbio, que escreveu um livro bastante interessante, tanto para leigo quanto para os nossos colegas médicos, que se chama O Paciente Imaginado. Ele veio aqui no Brasil, fez algumas palestras em São Paulo, em algumas capitais, passando essa ideia para nós profissionais médicos, né? Nós médicos, algumas vezes a gente parece que está à parte da sociedade, mas não, a gente está completamente incluído nessa sociedade. Então a gente acaba também ficando muito rápido, muito tecnológico, querendo resolver as coisas muito rapidamente. E não damos espaço para o diálogo, para entender o que o paciente quer passar para a gente. E um dos parâmetros, existem vários parâmetros da Slow Medicine, mas o tempo é essencial, Luiz. Não tem jeito, a gente precisa que
ter tempo para tratar esse paciente, para descobrir aquilo que o paciente está passando para a gente, não por palavras, mas através de emoções, algumas vezes através de sintomas. Então o tempo é essencial. Então hoje eu não vejo uma consulta adequada, 5, 10, 15 minutos, uma consulta que você trate realmente o paciente. Isso é uma coisa que tem que ser questionado em quaisquer profissionais. E como a gente vai fazer isso quando você está à mercê, claro, do profissional médico, seja no serviço público ou no consultório? Dá para discutir o tempo da consulta? Nós temos limitações, né? Principalmente no serviço público. Muitas vezes o gestor obriga, né, o profissional de saúde a tratar um número determinado de pacientes. Caso ele não trate, ele vai ser questionado por isso. E o gestor ele não compreende que algumas vezes, se a gente tratar 20, 30 pacientes num período ou mais, que acontece em alguns plantões, esse paciente fatalmente vai retornar pior, ou com as mesmas queixas, ou com queixas diferentes. É uma questão estrutural, Luiz. Mas eu creio, a gente está numa sociedade livre, né? Então a gente está numa sociedade em que a gente tanto pode trabalhar onde queremos, como podemos buscar os profissionais mais adequados, onde a gente encontra empatia, onde a gente encontra resposta para os nossos anseios, né? Em todos os aspectos da vida, principalmente na medicina. Então existem muitos médicos, a maioria dos médicos muito competentes. Eu acho que isso vai evoluir desse diálogo, desse intercâmbio mesmo da necessidade do paciente e do médico. Os médicos eles estão percebendo que essa consulta FAST, ela não está sendo eficiente muitas vezes. Até porque eu imagino que também no consultório particular, né, quem tem plano de saúde ou vai na medicina privada, você ser recebido, ainda que pagando um plano de saúde, você fazer uma consulta que às vezes não é da forma como você gostaria, com a atenção que você gostaria do profissional, faz com que você vá em outro profissional ou retorne daqui a pouco. Isso acaba não sendo muito resolutivo. Não, acontece uma migração constante, né, de um profissional para outro, não se cria vínculo. Outro ponto importante da Slow Medicine é isso. Muitas vezes, mesmo que a primeira consulta seja mais longa, muitas coisas no trato do paciente exigem esse vínculo, esse cuidado, esse conhecimento que antigamente existia no médico de família. Ele conhecia quem ele tratava, os parentes, as necessidades, o trabalho, e muitas vezes isso não acontece hoje, Luiz. Então esse eu percebo. Não é um saudosismo, entendeu? A medicina evoluiu muito, a tecnologia é muito importante. Hoje, antigamente morríamos por doenças que hoje a gente considera banais, né? Mas o que acontece? Muita tecnologia também nos torna mais frios, menos receptivos à pessoa. Algumas vezes, e até mesmo o paciente. Algumas vezes eu atendo o paciente chega para mim, ele já chega com a lista de exames que ele quer. E algumas vezes a gente fica com a questão, vou perder esse paciente, o que eu faço? E muitos médicos pensam assim, eu vou ser sincero com esse paciente, pensar, ou vou pedir tudo o que ele quer para que eu não o perca. Então há uma ansiedade, uma rapidez de ambos os lados, tanto do paciente quanto do médico. E a gente tem percebido que numa sociedade hoje, que a gente tem uma tecnologia bastante avançada, né? Em diversos aspectos de tratamento, a gente percebe que as pessoas elas não se encontraram. Há uma expectativa muito irreal sobre a saúde e uma expectativa muito irreal sobre a doença também. A gente tem uma expectativa de perfeição, de que todas as coisas se resolvem. E a gente baniu da nossa conversa, Luiz, a questão da morte, da finitude da vida, né? Então, hoje em dia, o que acontece? Todas as nossas atitudes, algumas vezes o comer, o fazer uma atividade física, passou a ser uma atividade sanitária, que tem um objetivo específico. Eu vou comer tomate porque eu quero evitar um câncer. Mas a vida não é assim. A vida ela é mais que isso. Então, algumas vezes a gente tem que comer alguma coisa pelo prazer que ela proporciona. Talvez a função do médico na orientação, nessa conversa, é o quê? A gente compreender os abusos, aquilo que realmente e diretamente está fazendo mal para esse paciente. Mas a gente tem que aprender a comer. O Marco Bob ele tem um comentário que ele fala, algumas vezes, ao invés de comer um queijo de má qualidade, vamos supor, um queijo muito gorduroso e que custa mais barato, algumas vezes a gente investe um pouquinho, come um queijo de mais qualidade, mas em menor quantidade. Tem o prazer do queijo, mas com parcimônia, com bom senso.
Eu acho que a gente está precisando disso na vida. Não é uma questão só médica, né? Mas isso na vida. Aliás, você me faz lembrar que quando eu era moleque, né, os médicos eram quase que tudo. Eles eram psicólogos, eles eram pediatras, naturalmente, mas eram pediatras, clínicos gerais, às vezes operavam, e muitas vezes eram psicólogos da família, né? Quando você chegava lá com um filho, olha, doutor, meu filho não quer comer, né? Fala para ele que ele tem que comer, ou meu filho come demais, né? Diz para ele que ele não pode. Acabava fazendo também a função de conselheiro, a função de amigo. Isso durante algum tempo, em cidades pequenas particularmente, aconteceu muito. Nós estamos pensando não em voltar a isso, como você mesmo disse, não é por saudosismo, mas é ter um ponto de referência na saúde, voltar a ter esse ponto de confiança, até porque hoje você acaba tendo nomes e mais nomes, seja no plano de saúde, seja no SUS, você acabou ficando, a coisa ficou sem personalismo nenhum. Sim. E só que eu vou colocar um aspecto prático, Luiz, para a gente compreender. Muitas doenças na medicina, o que acontece? Muitas doenças na medicina ocorrem assim. Se você utilizar uma medicação, haverá uma fatalidade de uma pessoa em 1000. Agora, se você não utilizar essa medicação, haverá 1,3 fatalidade em 1000. Como que eu passo essa informação para você, Luiz? Se eu passar essa informação de 1 para 1000 e 1,3 para 1000, você vai considerar irrelevante. E talvez sejam para muitas questões. Mas eu posso passar e querer passar uma medicação para você e falar o seguinte: se você utilizar essa medicação, a diminuição da doença será de 30%. Você compreende como eu posso passar uma informação de maneira diferenciada e eu posso obter de você uma resposta que eu queira. Então eu acho que esse é o diálogo que tem que ter. O médico ele tem que expor de maneira mais sensata. É claro que a gente sempre... Não existe um médico isento. Tudo que ele passa para o paciente é toda aquela carga que ele tem, é toda a construção de vida dele, da formação dele. E o paciente também vai receber isso. Mas a questão é que a gente tem que ampliar um pouquinho mais. Muitas vezes eu chego, tome esse remédio 3 vezes por dia durante vários anos. E o que vai repercutir isso na tua vida? 30% de melhora. Mas 30% em quê? As estatísticas, elas são muito boas para a gente quando a gente quer estudar, quando a gente está num congresso. Mas ela não funciona tão bem na beira do leito, né? Quando a gente pega um avião, a gente sabe as estatísticas, não sabe? O avião é um método, um meio de transporte muito seguro. Mas perceba que a gente não sabe nada sobre o nosso voo. A gente sabe a estatística. 1 em cada 10 mil voos dá um problema. E o nosso voo? Essa é a questão. Vale a pena a gente deixar de andar de avião? São essas as perguntas que tanto o paciente quanto o médico eles têm que interagir. Quais são as questões que são realmente relevantes? Muitas vezes, com relação ao infarto, Luiz, a gente foca muito na questão do colesterol. E é importante. Eu não tenho uma certa idade, ainda passei por uma evolução da medicina em que muitos pacientes que eu não tratava há 10, 15 anos, hoje eu tenho que tratar. Porque os parâmetros foram diminuindo. Mas o que acontece? Muitas vezes a gente pega esse paciente que fica focado no colesterol, mas a gente não percebe que a atividade física é uma coisa que influenciaria na questão do infarto 3 a 4 vezes mais. Só que para fazer uma orientação a respeito de atividade física, demora mais tempo, né? Exige um convencimento, uma mudança de hábito, né? Que algumas vezes tanto o médico ou mesmo o paciente não quer. Muitas vezes a gente quer uma caixinha que resolva todas as coisas. Ou uma varinha mágica. A varinha mágica hoje do médico e tanto do paciente é a caixinha. É o remédio. E não dá a impressão algumas vezes que quando a gente está tomando um remédio, solucionou o nosso problema? Principalmente se for Rivotril, né? Aí, fantástico. Sim. O fluoxetina é um antidepressivo, um ansiolítico, né? Ele foi lançado na década de 80. Quando ele foi lançado, foi tido como a pílula da felicidade. Para muitos ainda é, doutor. Mas o que acontece? Mesmo com tudo isso, a gente alcançou essa felicidade? Claro que não. A gente aumentou as exigências para nós mesmos e a gente não alcançou. Porque a gente nunca se encontra satisfeito.
Então esse é o diálogo que tem que ter no médico. Então a Slow Medicine trabalha muito, por exemplo, na medicina paliativa. E na medicina paliativa a gente tem que analisar sempre, por exemplo, o que realmente vale a pena para esse paciente. É isso que eu quero abordar com você no próximo bloco. Vale a pena você usar os diagnósticos e usar todos os tipos de tratamento? Daqui a pouquinho a gente continua esse bate-papo com o Dr. Rodrigo Pereira aqui no Pauta em Debate. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o Pauta em Debate e conversando com o Dr. Rodrigo Pereira sobre a Slow Medicine, ou seja, a medicina mais calma, mais tranquila, mais devagar. Você falava da questão dos tratamentos, né? Vale a pena a gente, com o diagnóstico, fazer um tratamento mais invasivo, menos invasivo? Como que vocês avaliam isso quando você tem um diagnóstico de um paciente? Luiz, eu vou te dizer, nós médicos, os profissionais de saúde, a gente é treinado para tratar. A gente faz uma faculdade para intervir. Para salvar vidas. Para tratar. Salvar, ou confortar, ou algumas vezes ajudar a pessoa, mas é tratar. E a gente percebe que a experiência nos traz a questão que é muito mais difícil você saber quando não tratar, quando não intervir. O cirurgião ele aprende na faculdade a intervir, ele quer fazer a cirurgia, ele quer agir como um herói naquela situação. Mas muitas vezes, Luiz, a questão está em não intervir, em não tratar. Isso que vai diferenciar muitas vezes o acompanhamento médico. É a gente ter essa ideia que tem que respeitar, inclusive, as opiniões do paciente. O paciente está muito além de uma patologia, de uma doença. Tem as expectativas dele, o meio que ele vive, as condições, né? As questões de alma, as questões inclusive de espírito, né? Então essa é a interação. Agora eu pergunto, numa primeira consulta isso tudo é trabalhado? Não vai. Então por isso que o que a gente conversou no primeiro bloco, essa migração persistente por um diagnóstico específico, um tratamento que resolva tudo, muitas vezes não resolve, né? Porque você não tem o tempo necessário para adquirir essa situação. Eu tinha uma paciente, a gente havia feito um diagnóstico dela de câncer de cabeça de pâncreas. É um câncer difícil de diagnosticar com antecedência. Quando faz o diagnóstico, muitas vezes está avançado. E eu notava, ela chegou para mim e eu notava ela muito ansiosa. E a gente vai conversando e tudo mais, e eu imaginei inicialmente que seriam as questões dos filhos, né? E conversei com a família, trouxe os filhos, algumas vezes uma palavra dita de maneira equivocada para uma mãe há 5 anos, né? Mas eu percebi que ela continua ansiosa. E a gente vai conversando, beira de leito, algumas coisas assim, e eu percebi que a questão principal dessa senhora era que ela cuidava de passarinhos. Ela sabia já da doença,
ela sabia qual era o futuro, mas ela não tinha ninguém para cuidar dos passarinhos, que desde quando ela ficava viúva, muitos anos, ela se dedicou. Então aquilo agoniava ela. E à medida que a gente trabalhou com a família, a questão dos passarinhos, que para mim e para você pode parecer insignificante, bobagem, mas para aquela senhora era importante. Ela não estava querendo intervenções, ela não estava querendo procedimentos cirúrgicos para prolongar uma situação que ela sabia que não ia mudar. Mas ela queria resolver essa questão. Então esse é o lado humano da medicina que algumas vezes a gente perdeu, porque nós somos pessoas mais completas, nós temos expectativas muito diferentes de uma questão só cura e tudo mais. Vale a pena algum tratamento algumas vezes que traz um risco maior, uma mudança de vida, mas vale a pena para esse paciente? Vai realmente gerar o que a gente pretende? Então essa é uma questão. Um atendimento mais prosaico, eu atendi um paciente também com uma doença mais grave, e ele era um paciente que nos parâmetros, hoje, o que acontecia? Era um paciente que tinha uma vida boa, ele tinha uma vida adequada, trabalhou, tinha uma família muito bem criada, uma esposa que o amava. Talvez ele tinha um problema, que é o meu problema também, ele era corintiano. E era naquele ano de 2012, que é o ano do Mundial. Que há discussões sobre isso intermináveis, inclusive, né? Isso deixa para o outro setor. Vou deixar para o Cabral discutir isso. Mas quando ele chegou para mim, ele estava satisfeito com o que ele tinha vivido. Mas o que faltava para ele? Ele faltava esse fatídico Mundial. Você compreende? E muitas vezes, o que ele me pediu? Doutor, eu não quero viver muito, eu não quero muito, mas eu queria que o senhor esticasse até a decisão. Que eu pudesse ver o Mundial. Olha só. Você compreende? Como que eu vou questionar isso? Então, a partir daí, quando eu sei qual é a real situação do meu paciente, qual é a real expectativa dele, eu posso modular o meu tratamento de acordo com isso. Algumas vezes eu faço uma coisa que normalmente eu não faria, com um objetivo específico. Né? Então, essa é a situação que a gente se encontra. Muitas vezes nos acompanhamentos paliativos, mas em todo o resto da medicina. Muitas vezes uma droga que a gente vai usar por muitos e muitos anos, o resultado não é tão significante quanto mudanças de hábito de vida. Né? Então, a gente costuma falar, coma com bom senso, pratique uma atividade física por prazer, e isso vai repercutir na tua vida. Tenha bons amigos. Muitas vezes parece que eu estou falando contra a minha prática médica, né? Mas não é. Para que a gente possa intervir assim, a gente tem que saber muito a respeito do que realmente tem evidência. Hoje em dia é a medicina baseada em evidências. Então, para a gente fazer essa escolha de onde tratar ou onde não tratar, eu não posso desmerecer todos os estudos que existem hoje na medicina. Eles são importantíssimos. Mas a gente atingiu um grau tecnológico muito grande que uma nova droga, algumas vezes muitas vezes mais cara, mas ela tem um pequeno aumento de eficiência. E eu tenho que trazer essa informação e trabalhar para a realidade do meu paciente. Essa, eu acho, é a arte médica. Pelo que eu estou entendendo, Rodrigo, e eu acredito que o pessoal que está em casa também está bastante interessado nesse tipo de discussão, pelo que eu estou entendendo, há uma mudança de conceito. Não que eu estou dizendo que os outros médicos não estejam preocupados com seus pacientes, não é isso. Mas, ao que parece, a medicina evoluiu, e evoluiu muito tecnologicamente, tanto do ponto de vista de diagnóstico. Nós temos aí equipamentos avançados que não existiam há 10 anos, não há nem muito tempo atrás. Nós temos drogas também poderosas que também não existiam há 5 anos atrás. Temos pesquisa de novos tratamentos em todos os sentidos, mas isso tornou a aplicação, o diagnóstico e a aplicação da terapia algo quase que mecânico. Né? Ou seja, eu vou no médico e ele fala, não, o Luiz César infartou. Então qual que é o diagnóstico? É esse, é um catéter aqui, colocando um stent, e depois você vai tomar tais e tais e tais remédios, tal terapia durante tantos anos. Mas
mudando um pouco o foco para aquilo que você está dizendo para a gente, não é tratar o coração do Luiz César no ponto de vista do trombo, do infarto ou do stent, mas é tratar o coração do que ele também está sentindo, até porque o que levou a esse tipo de situação. Há uma mudança de conceito profunda nisso. Sim. É interessante, no primeiro ano de faculdade, teve um congresso aqui em Londrina, um congresso médico cardiológico. Eu assisti 2 palestras, uma com a expectativa de você fazer aquela cirurgia de colocar as pontes, né, de safena, mamária, e outra com relação ao procedimento de stent. E é interessante que os participantes, os médicos muito competentes, eles usaram os mesmos dados. E cada um puxou. A ponte é melhor, o stent é melhor. Né? Porque na medicina acontece isso, não existe muitas vezes a questão muito clara. Agora, Luiz, por exemplo, tem um filme interessante agora que eu vi, o Sully, do Clint, que é um profissional muito experiente, né? Um piloto de muitas e muitas horas, e o que aconteceu com esse piloto? Ele se viu numa situação de risco, ele tinha que tomar uma decisão. E ele tomou a decisão na experiência dele, com toda a capacidade técnica que ele tem. A gente só pode usar a nossa experiência quando a gente tem um estofo, uma base de capacidade técnica. Ele achou que era melhor pousar no rio Hudson. E depois disso, graças a Deus não teve nenhuma vítima, eu aconselho vocês verem esse filme no cinema, depois disso ele foi questionado. E eles viram que nos dados do computador, daria para ele tentar chegar lá. Aí foi questionado e tudo mais, mas ao longo do processo, sabe o que se descobriu? Que os dados de computador só funcionariam se ele fizesse as manobras de aterrissagem no aeroporto, no exato momento em que os pássaros haviam batido. O computador não tinha percebido isso. O computador ele fez o quê? Ele pegou todos os dados do avião e trabalhou. Pássaro bateu, faça os cálculos e pouso. O computador não viu isso. Mas o piloto, ele viu. E ele conseguiu salvar toda uma tripulação e todos os passageiros. Então, essa é a questão. Hoje, em Londrina, é uma área referência na medicina. Nós temos médicos competentíssimos, certo? Mas a gente tem que trabalhar tanto os médicos quanto, Luiz, também os pacientes. Muitas vezes a exigência do paciente também é muito difícil. Eu me vejo premido algumas vezes de situações que o que eu faço? Aliás, isso que eu queria perguntar para você. Nós, pacientes, estamos empoderados, usando um termo moderno. Nós estamos empoderados. Eu chego lá e falo, doutor, não, como você disse, eu tenho aqui uma lista de exames que eu quero que o senhor passe, eu estou tomando tal remédio que eu quero que troque. Nós já começamos a querer discutir medicina com o médico. E não é ruim. Não é ruim. Assim como eu posso conversar, talvez, sobre jornalismo com você, Luiz. Mas a gente tem que saber que não é a minha área. Certo. Não é? Então, quando eu venho aqui, ou quando alguém vai a uma consulta, ele quer ver a opinião de alguém que está mais preparado e tem uma coisa que o paciente não tem ao ver o Google, que é a experiência. É a tradução daquilo que a gente tem de informação tecnológica para a realidade. Isso os médicos têm. Então, eu não vejo, eu gosto quando o paciente chega para mim munido do Google. É bom, porque você pode ter um outro patamar de conversa. Agora, se esse paciente ele vem sabendo que ele algumas vezes é um advogado, algumas vezes é um diarista, ou algumas vezes é um profissional de outra área, sabendo que ele está consultando um especialista na área. Então, se ele vem com essa postura, é muito útil. Agora, se ele vem impondo uma situação, muitas vezes o médico evita de ter o choque. Algumas vezes para manter o paciente, né? E eu acho que aí a consulta médica não vai ser útil como deveria ser. Então, o paciente hoje, eu gosto de empoderar o paciente. Eu acho que ele deve ser senhor das suas decisões. Eu não gosto que o médico imponha. Muitas vezes o paciente quer que o médico tome as decisões para ele. Isso não é bom. Mas a gente tem que, através da conversa, descobrir, e até mesmo o paciente algumas vezes não sabe, quais são as reais exigências dele, né? E aí volta a dizer o tempo, o cuidado, o vínculo que se cria em diversas consultas. Né? Isso é mais importante, isso é muito importante. E isso é importante que a gente perdeu hoje, né? E esse é um problema que a gente
que a gente tem. Então, hoje existe uma quantidade muito grande de consultas, um tempo que a gente está sempre na correria, sempre buscando alguma coisa que a gente nunca alcança. Já viu algumas vezes você pega aquele burro ou o cavalo, você coloca uma cenoura na frente. Ou o coiote querendo pegar o bibi. Nunca alcança. Vive uma vida, mas nunca alcança. Rodrigo, eu adorei o bate-papo com você. Eu quero deixar aqui o telefone e o contato do Dr. Rodrigo Pereira. Quer saber um pouquinho mais? Liga para ele. Avenida Bandeirantes 500, sala 410, aqui em Londrina. E o telefone, código de área 43 3028 0029. Facinho de guardar, 3028 0029. Muito obrigado pelo bate-papo. Olha, eu gostei da abordagem, né? Sucesso no teu trabalho e o espaço que está sempre à disposição. Parabéns, olha, obrigado mesmo. Uma ótima noite. Obrigado a todos vocês. Sempre, independente do médico, Luiz, que faça esse acompanhamento, a importância é você confiar nele, né? A maioria dos médicos são competentíssimos, mas é importante criar essa interação. Tá certo. A gente agora vai dar uma dica para você de como morar muito bem aqui em Londrina. Vamos falar de uma coisa boa, aliás, do melhor negócio imobiliário dos últimos tempos na região norte da cidade. O Jardim Verona. Apenas 3 minutos da Saúl Elquinde ao lado do Jardim Maria Cecília, que você conhece tão bem. Terrenos a partir de 252 metros quadrados com 12 metros de frente. Uma metragem que permite, por exemplo, 2 casas geminadas. Agora, o melhor, tudo isso com parcelas a partir de R$ 595. Meu amigo, olha só o que estou dizendo. Você vai morar a 3 minutos da Saúl Elquinde e ao lado do Maria Cecília, com parcelas a partir de R$ 595. É bom demais. Agora, para ser melhor ainda, é importante você saber quem garante o Jardim Verona. A Protenge Urbanismo, uma empresa com 30 anos de mercado e com mais de 10 loteamentos entregues aí na região norte. Então, você já sabe, quer morar bem a 3 minutos da Saúl, pagando pouco? É só no Jardim Verona. Procure hoje mesmo o plantão de vendas, que fica na Saúl Elquinde 3139, ao lado do Corpo de Bombeiros. Ou ligue agora 3356-6060. Vamos agora para o intervalo, daqui a pouquinho mais informações aqui no Pauta em Debate. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Eu quero repetir para você o telefone do Dr. Rodrigo Pereira, 3028-0029, aqui na cidade de Londrina. Quero mostrar para você também matéria da Mi Francine Chiba para a reportagem da Folha de Londrina, publicada na semana passada. O otimismo dos comerciantes do Paraná é maior em Londrina. Mas o detalhe aqui, ó, essa é uma foto aqui do investimento de 40 milhões de reais que o sistema Fecomércio fez na cidade de Londrina. 9 unidades do SESI e do Senac, e também do Sesc, lá na região do Cincão, na região norte de Londrina. 40 milhões de reais investidos
aqui na cidade de Londrina, o SESC e o SENAC na Zona Norte. Um grande investimento feito pelo Sistema Fecomércio, que é presidido pelo empresário Darcy Piana. Parabéns pelo investimento muito bom, um investimento na região norte que precisa e merece esse investimento. Eu só quero pontuar aqui, meu amigo, minha amiga, que algumas cidades da região também precisam de investimento do Sistema Fecomércio. Quero citar aqui a cidade de Cambé, que é quase do mesmo tamanho dos 5 conjuntos. 5 conjuntos têm 120 mil habitantes, Cambé tem 110. Então, se você pegar os 5 conjuntos, a região norte, ela é do tamanho de Cambé, da cidade de Cambé. E Cambé ainda não tem, seu Darcy Piana, uma unidade do SENAC e nem do SESC. Então fica aqui a lembrança, né? Afinal de contas, a cidade de Cambé tem um comércio muito forte, certamente somado todo o comércio de Cambé é maior que a da região norte de Londrina e merece um investimento do Sistema Fecomércio também na cidade de Cambé, além de outras cidades, evidentemente, que merecem e precisam da presença do Sistema S em seu solo para atender a sua comunidade. Muito obrigado pela sua audiência, pelo carinho da sua sintonia. Um ótimo final de semana, um ótimo fim de noite para você. Tchau. Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.